Cumprimento a você que vai assistir este vídeo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler a princípio do versículo 1 ao versículo 10. Eu quero trazer para você uma reflexão a respeito da palavra de Deus, tanto para você como para a sua família. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar a Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa de seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor, e nós cremos na eficácia que há na tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, alcance através deste vídeo o objetivo pelo qual ela está sendo lançada, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada pessoa que irá assistir este vídeo, Senhor. Por isso eu te peço, fala ao coração de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar a você é: que planos você tem feito para o futuro? O que você tem planejado para a sua vida futura? E nestes planos que você tem feito para a tua vida, para o teu futuro, você parou para analisar se esses planos estão dentro da vontade de Deus? Mesmo os mais envolvidos de nós com as coisas de Deus, temos a tendência a fazermos nossos planos sem considerar se eles combinam, se eles estão dentro da vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas e muitas vezes nós planejamos, colocamos estes planos em prática e só depois de dar tudo errado, só depois que nós quebramos a cara, é que nós perguntamos a nós mesmos: será que isso era a vontade de Deus? Você já percebeu como é tentador arrumar desculpa para continuarmos a traçarmos planos sem envolver os planos de Deus com os nossos? Sem nos envolvermos com as obras de Deus? Moisés, ele é salvo ainda quando um bebê, quando é colocado por sua mãe num cesto e lançado no rio Nilo. Logo mais abaixo, no mesmo rio, ele é retirado do rio e é adotado pela irmã de Faraó. Ele é criado como um verdadeiro príncipe. Ele cresce, recebe educação, vive como um verdadeiro príncipe no Egito. Tanto que Moisés só vem a saber, depois de homem formado, que ele não era um cidadão egípcio, que ele era, na verdade, fazia parte, né, do povo hebreu, o povo que era escravizado pelos egípcios. Logo depois que ele fica sabendo disso, andando pelo reino, né, ele presencia um feitor espancando um escravo hebreu. Já sabendo da sua condição também de hebreu,
ele se lança sobre esse feitor e mata esse homem. Ele mata, enterra esse homem, e é nesse contexto de fuga, né, que ele vai para as terras de Midian, que ele conhece Jetro, que ele acaba se casando com uma das filhas de Jetro, né? Jetro, que era um sacerdote do Senhor, se torna sogro de Moisés, e ali Moisés passa a ser um pastor de ovelhas. Certamente os planos para o futuro que Moisés traçava ali, diante da vida que ele estava levando, não incluíam de maneira alguma retirar o povo hebreu do Egito. Nem um pesadelo ele imaginava ser a pessoa que iria retirar o seu povo, né, que era o povo hebreu, do Egito. Que ele seria a pessoa que Deus usaria para acabar com a escravidão do povo hebreu. Ele era feliz com aquela vida que ele estava levando ali em Midian, com seu sogro Jetro, com a sua esposa, seus filhos. Mas nem sempre os nossos planos vão combinar com os planos de Deus. Diante da ordem que Deus dá a Moisés no versículo 10 que nós lemos, uma ordem contrária a todos os desejos, a tudo aquilo que ele havia traçado, os planos que ele havia feito para o futuro, Moisés começa a usar de desculpas tolas, a quais nós muitas vezes também somos tentados a usar. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo, sobre desculpas tolas, que todos nós usamos para não fazermos a vontade de Deus para as nossas vidas. A primeira desculpa que Moisés utiliza, ela está no versículo 11, que é quando Moisés diz assim, ó, o versículo 11 do mesmo capítulo 10, tá? Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele está dizendo a Deus, eu não estou à altura dessa tal missão. A primeira desculpa tola de Moisés foi dizer que ele não era qualificado para fazer aquela missão. Como se fosse possível alguém ser qualificado para uma missão tão grande quanto aquela, de retirar o povo todo do Egito. Quantas vezes Deus já colocou diante de mim e de você uma oportunidade de servi-lo? Muitas vezes ele colocou essa oportunidade através de um simples convite para ajudar em algum trabalho da igreja, em alguma missão a ser executada, em alguma atividade no meio de uma obra da igreja, e você e eu nos utilizamos de uma desculpa tola para não atender esse chamado. Desculpa tola como, eu não sou qualificado para isso, você desculpa, eu não vou ajudar porque eu não sei como fazer isso. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes isso, mas eu vou repetir. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita as pessoas que Ele escolhe. E certamente Deus não me chamou nem chamou você para ficar sentado no banco de igreja. Assim como não eram os planos de Deus para Moisés que ele ficasse pastoreando as ovelhas de Jetro. Tudo que Moisés havia aprendido e vivido no Egito fazia dele a pessoa mais capacitada dos hebreus para aquela missão. Tudo que havia acontecido na vida de Moisés até aquele instante só o qualificava mais e mais para aquela missão. Ele era o único dos hebreus que conhecia a cultura egípcia, ele era o único que saberia como chegar no faraó, ele era o único que havia aprendido estratégia, ele era o único que havia tido aulas militares, ele era o único que não havia sido criado como escravo, então a mentalidade dele era uma mentalidade diferente do povo que era escravizado. Tudo o qualificava para aquela missão. Tudo que eu e que você já vivemos. Cada luta que nós vencemos na nossa vida, cada luta que nós perdemos, e tudo que eu e você aprendemos nas vitórias e nas derrotas da nossa vida, Deus quer usar esse aprendizado para servi-lo. Deus quer que nós utilizemos de tudo que nós aprendemos para servi-lo. Não use de falsa modéstia para dar uma desculpa tola de que você não é qualificado, de que você não é capacitado. E tem mais. Você, assim como Moisés, não estará sozinho. Olha o início do versículo 12. O início do versículo 12 do capítulo 3 diz assim, ó, eu serei contigo.
Deus está dizendo a Moisés que ele estará com Moisés durante essa missão. E Deus está dizendo para mim e para você, quando eu te chamar, pode ir, eu vou estar com você também. Eu estarei contigo. Segunda desculpa que Moisés utiliza, ela está no versículo 13 do capítulo 3. Versículo 13 do capítulo 3. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o nome desse Deus? Que lhes direi? A segunda desculpa que Moisés dá então é, eu não conheço Deus o suficiente. Como a primeira desculpa não funcionou, Moisés usa outra. Ele diz então não conhecer o suficiente de Deus. Como é tentador nos nossos dias também usar essa desculpa. Né? Ah, se eu fosse como fulano, ele sim, ele conhece Deus a fundo. Ah, se eu fosse como ciclano então, ele sim tem intimidade com Deus. Muitos de nós usamos desculpas do tipo, isso não é para nós, isso não é para mim. Isso é para os pastores, para os missionários, para as missionárias. Isso é para aqueles que fizeram teologia, aqueles que sabem dizer a respeito de Deus, do que está escrito na Bíblia. Pois bem, eu costumo dizer que se o que você sabe a respeito de Deus, se o que você sabe a respeito de Jesus e do Evangelho foi o suficiente para que você um dia reconhecesse Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, então esse conhecimento ele é suficiente para que você leve outras pessoas pelo mesmo caminho. A palavra nos diz em João 4,39 que após uma curta conversa daquela mulher samaritana com Jesus no poço de Jacó, ela sai e vai até o povo dela e fala a respeito do que ela ouviu de Jesus. E pelo testemunho dela, muitos samaritanos creram em Jesus. Você pode ver lá em João 4,39. Foi uma conversa curta de Jesus com a mulher samaritana lá no poço. E esse pouco foi o suficiente para que muitos viessem crer em Jesus através do testemunho dela. A terceira desculpa que Moisés utiliza, ela vai estar já no capítulo 4 agora, no versículo 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés está dizendo agora para Deus, eles não vão acreditar no que eu falar. Moisés realmente não queria aquela missão. E então ele usa mais essa desculpa, eles não vão acreditar em mim, Deus. Até outro dia eu era um egípcio. E essa é outra desculpa muito usada também por nós. E tem mais a ver com o que eu e você pensamos a respeito de nós, baseado naquilo que nós fomos quando estávamos no mundo, do que o que nós pensamos a respeito de nós, baseado no que nós somos hoje, depois do que nós conhecemos Jesus. Nós achamos muitas vezes que não podemos falar de Jesus, não podemos falar das coisas de Deus, porque as pessoas que nos conheceram, as pessoas que ouviram falar de como nós éramos quando estávamos no mundo, não vão acreditar. Não vão dar ouvido para nós por causa do que nós fomos, do que nós éramos. Mas é justamente a sua mudança, é justamente a transformação que Jesus fez em sua vida que vai convencer mais do que 1000 palavras. As pessoas verem em você o Cristo do qual você fala é o maior testemunho de todos. E certamente é um testemunho capaz de convencer a qualquer um. Mas este também é o testemunho mais difícil que eu e você podemos dar. Difícil para todos nós. É difícil até mesmo para aqueles que nasceram em berços evangélicos e que nunca viveram no mundo. É muito difícil fazer com que as pessoas olhem para nós e enxerguem a Cristo. Mas por mais difícil que isto seja, é isso que eu e você devemos buscar. Esse deve ser o nosso objetivo diário. Esse é o nosso alvo, parecermos com Cristo. Vá e pregue o Evangelho. Se necessário for, diga alguma coisa. Se necessário for, use palavra. Pregar o Evangelho
tem mais a ver com viver o Evangelho do que falar dele. Quarta desculpa que Moisés usa. Ela está no versículo 10 do capítulo 4. Versículo 10 do capítulo 4 diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Uma outra maneira de traduzir esse pesado de boca, pesado de língua, seria dizer o seguinte: Moisés era gago, irmãos. Moisés tinha uma tremenda dificuldade de fala. Principalmente, a gagueira é algo que principalmente é muito exacerbada quando a pessoa fala em público, quando ela está sob pressão, quando ela está nervosa. E muitas vezes nós usamos desculpas parecidas no dia de hoje também. Ah, eu não sei falar direito. Ah, eu não consigo falar em público. Meu irmão, não tem nada nessa vida que você não possa aprender. E sempre haverá pessoas que irão se identificar com o seu jeito de falar. Por mais simples que seja a maneira sua de falar. Existem pessoas que vão se identificar com a sua maneira de falar. Porque falam assim como você. Eu me lembro a primeira vez que eu falei ao microfone. Fui fazer uma abertura do culto lá no primeiro prédio da Igreja Batista Nacional Salem, em Lençóis. A igreja estava no primeiro ano. O pastor Rodrigo me pediu para fazer a abertura do culto. Quando eu cheguei lá na frente e peguei o microfone, eu comecei a tremer tanto que eu batia o microfone nos dentes. Foi a coisa mais terrível que já me aconteceu. Acho que eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Eu falava e dava para escutar as batidas do microfone no meu dente. Mas eu não desisti. Fui chamado outras vezes e fui, já foi menos pior. E aquilo foi se tornando menos pior, menos pior, menos pior. Até que hoje, 11 anos depois, eu estou aqui gravando esse vídeo e dando graças a Deus que eu não tenho que segurar o microfone. Brincadeiras à parte, eu aprendi a usar o microfone, aprendi a falar em público, mas isso foi fruto de insistência. Foi fruto de acreditar que eu podia aprender a fazer aquilo. Que eu podia controlar aquele medo, controlar, chegava a ser até um pânico que eu tinha de ficar na frente de pessoas e falar em público. Hoje resta apenas o temor, né? O temor a Deus. Hoje, quando eu estou com o microfone diante da igreja, a igreja pode estar cheia, eu não tenho mais tremor, mas eu tenho ainda muito temor. Que eu nunca perco esse temor, né? Pois a gente nunca deve perder o temor de estar ali à frente falando das coisas de Deus. Concluindo, meu irmão, minha irmã, Moisés deu a desculpa tola de não estar à altura da missão. Depois ele usa a desculpa tola: ah, eu não conheço Deus o suficiente. Depois ele fala: ah, não, eles não vão acreditar naquilo que eu falar. E por fim ele ainda usa que ele não era bom com as palavras. Ele usa esse monte de desculpa tola para só no capítulo 4, versículo 13, ele revelar o verdadeiro motivo pelo qual ele não queria a missão. Que é quando ele diz: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Ou seja, Moisés não queria se envolver com aquela missão. Ele estava contente com a vida que ele tinha, ele não queria abrir mão de nada. Ele não queria mudar nada na vida dele. Deus havia preparado Moisés durante toda a sua vida para aquela missão, e ele não queria a missão. Diante disso, a Bíblia vai dizer no capítulo 4, versículo 14, que a ira de Deus se acendeu sobre Moisés. Pelo amor de Deus, não vai entender isso, irmão, como uma ameaça para a sua vida, não é isso. Isso é algo que aconteceu com Moisés. Né? Diante disso, né? A ira de Deus se acendeu contra Moisés. Talvez você também venha dando muitas desculpas tolas para não aproveitar as oportunidades para servir que Deus tem colocado na sua frente, colocado na sua vida. Saiba que se Ele te chama, qualquer desculpa que você der, por mais elaborada que seja essa desculpa, ela vai ser uma desculpa tola. Então que cada um de nós possamos deixar as desculpas tolas de lado e comecemos a servir a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais esta oportunidade que tenho, Senhor,
de levar a tua palavra e refletir sobre um texto da sua palavra. Deus Todo-Poderoso, que essa tua palavra gere frutos na vida de cada um de nós, Pai. Na minha vida, na vida de cada pessoa que assistir a este vídeo. Que nós possamos ser transformados, Senhor, pela tua palavra. Que teu Santo Espírito, Senhor, coloque em cada um de nós um desejo insuportável, Senhor, de te servir, de atender os teus chamados, de fazer a tua vontade. Que todos os planos que nós viermos a fazer, Senhor, sejam os teus planos. Que nós venhamos nos preocupar verdadeiramente com a tua vontade, Senhor, com os teus planos. Coloca isso em nós, Senhor, porque nós somos falhos. Nós pensamos muito em nós, Senhor, e deixamos as tuas coisas de lado. Que isso possa ser modificado em nós. Que nós possamos, dia após dia, nos parecermos um pouco mais com Jesus. É assim que eu oro, Senhor, e já te agradeço, Senhor, certo de tudo que o Senhor fará por cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você e sua família fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.